Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da questão 13, da avaliação da aprendizagem em processo da terceira série, tá? A questão 13 possibilita que eu dê uma explicação da questão sem necessariamente falar de valores nenhum, tá? Então, vocês vão ter que olhar na imagem lá da avaliação da aprendizagem em processo e fazer uma análise a partir desses dados que a gente vai lembrar um pouquinho, porque esse conteúdo em si vocês estudaram na primeira série do ensino médio, tá? Então a gente só vai relembrar alguns pontos, ok? Eu vou fazer a leitura da questão. Observe o gráfico da função de segundo grau. Então, o que é uma função de segundo grau? É quando a gente tem o y ou o f de x é igual a x² mais bx mais c. Um detalhe, para que essa função seja de segundo grau, a gente precisa ter o nosso a diferente de zero. Então, o valor do a, ele jamais pode ser igual a zero, porque senão ele deixa de ser uma função de segundo grau, tá? O que a gente tem que analisar? Toda função do segundo grau, o gráfico dessa função vai ser uma parábola, tá? Então, a parábola é uma curva, essa parábola ela pode ser voltada para cima ou essa parábola pode ser voltada para baixo, ok? O que vai influenciar? O valor do A. O valor do A vai influenciar. Se eu tenho o meu A maior que zero, ou seja, o meu A ele é positivo, eu sempre vou ter a minha parábola voltada para cima, ok? Agora, se o meu A ele for negativo, se o meu A ele for menor que zero, então eu tenho a minha parábola voltada para baixo, ok? Então você vai olhar e a parábola que você tem na imagem, ela é voltada para cima ou ela é voltada para baixo? Se ela for voltada para cima, significa que o A ele é maior que zero, positivo. Se ela for voltada para baixo, significa que você tem o A menor que zero, ou seja, negativo. Lembrando que a gente nunca vai poder ter isso aqui, olha. A maior ou igual a zero, não pode, porque o A não pode ser zero. E também a gente não pode ter A menor ou igual a zero, tudo bem? Porque o A não pode ser zero, tá? Qual que é a outra análise que eu vou lembrar vocês como que faz? É a análise do delta. Se o nosso delta ele for positivo, se eu tiver um delta maior que zero, eu tenho que a minha parábola ela vai interceptar o eixo x em dois pontos. Por que isso vai acontecer? Porque toda vez que o delta ele é positivo, eu tenho duas raízes reais diferentes. Eu tenho dois valores. Um a gente chama de x1, o outro a gente chama de x2. Então, a parábola, ela passa em dois pontos no eixo x, ok? O eixo y aqui não vai influenciar em nada, tá? Então, ela passa em dois pontos no eixo x, quando o delta é positivo, maior que zero. Quando o delta ele é negativo, lembra que lá na equação de segundo grau, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Quando o delta é negativo, a gente não tem raiz real para um número negativo, certo? Então, o que significa? Significa que a nossa parábola, se ela for para cima, ela não encosta aqui no eixo x, ela fica flutuando. E se ela for para baixo, ela também não encosta no eixo x. Então, se a minha parábola não encostar no eixo x, significa que eu não tive nenhuma raiz real, ou seja, o meu delta foi negativo, tá? Agora aqui a gente tem uma última situação. Qual que é a última situação? Quando o nosso delta é igual a zero, o delta pode ser zero, tá? Se o nosso delta for zero, o que acontece com a minha parábola? Se ela for para cima, ela só encosta no eixo x em um ponto, ela bate no eixo x e volta. Se o A for negativo, ela vai subir, vai encostar no eixo x e depois ela volta a descer, certo? O que isso significa? Ela encostou em um ponto e encostou em um ponto só. Significa que eu tenho duas raízes reais iguais ou que eu tenho só uma raiz real, tá? A gente pode falar das duas formas, que a gente tem duas iguais ou apenas uma real. Então, você vai analisar o gráfico que você tem de acordo com essas situações e daí você vai conseguir responder a questão 13 da avaliação da aprendizagem em processo.